Imagine uma região do mundo onde nasceram algumas das primeiras cidades da humanidade, um lugar onde antigas histórias, tradições milenares e acontecimentos que mudaram o planeta se encontram todos os dias. Esse lugar existe, e ele se chama Oriente Médio. Quando muitas pessoas ouvem falar sobre o Oriente Médio, normalmente pensam apenas em conflitos ou petróleo. Mas a verdade é que essa região guarda curiosidades impressionantes que poucas pessoas conhecem. Histórias antigas, invenções que mudaram o mundo, lugares incríveis e costumes que parecem até inacreditáveis. Hoje você vai descobrir curiosidades surpreendentes sobre o Oriente Médio que vão mudar completamente a forma como você enxerga essa parte do planeta. Para começar, poucas pessoas sabem que algumas das primeiras cidades da história nasceram justamente nessa região. Muito antes de existirem grandes países modernos, já existiam cidades com ruas, comércio e pessoas vivendo em comunidade. Lugares como as antigas cidades da Mesopotâmia estavam cheios de atividade milhares de anos atrás. Ali, as pessoas já cultivavam alimentos, criavam animais e organizavam suas sociedades. Foi nessa região que nasceram algumas das primeiras ideias de organização da vida em sociedade. Muitas das coisas que usamos hoje começaram ali de alguma forma. A escrita, por exemplo, começou a surgir em antigas civilizações que viviam naquela área entre grandes rios. Outra curiosidade interessante é que o Oriente Médio também foi uma das regiões onde surgiram 3 das maiores religiões do mundo. Muitas cidades ali são consideradas sagradas por milhões e milhões de pessoas. Lugares visitados por pessoas de todos os cantos do planeta, esses lugares guardam histórias antigas que atravessaram séculos e continuam sendo lembradas até hoje. Isso faz do Oriente Médio uma região extremamente importante para a história da humanidade. Mas não é só a história antiga que chama atenção. O deserto, por exemplo, cobre grande parte dessa região, e mesmo parecendo um lugar vazio, ele guarda muitas surpresas. Algumas áreas do deserto podem ter temperaturas extremamente altas durante o dia e ficar muito frias durante a noite. Essa diferença enorme de temperatura cria um ambiente desafiador para quem vive ali. Mesmo assim, povos do deserto aprenderam a sobreviver nessas condições ao longo de muitos séculos. Eles desenvolveram formas incríveis de encontrar água, criar animais e viajar por enormes distâncias usando camelos. Outra curiosidade fascinante envolve a riqueza natural da região. O Oriente Médio possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Esse recurso acabou transformando muitos países da região em lugares extremamente importantes para a economia mundial. Grande parte da energia usada por carros, aviões e indústrias no mundo depende do petróleo que vem dessa região. Isso faz com que o Oriente Médio esteja constantemente no centro das atenções do planeta. Mas além do petróleo, existem também cidades modernas impressionantes. Algumas delas cresceram de forma extremamente rápida nas últimas décadas. Em lugares que antes eram apenas deserto, hoje existem arranha-céus gigantes, estradas enormes e projetos arquitetônicos que parecem saídos de um filme de ficção. Algumas cidades possuem prédios tão altos que podem ser vistos a quilômetros de distância. Outras construíram ilhas artificiais no meio do mar. Tudo isso mostra como a região mudou rapidamente ao longo do tempo. Mas ao mesmo tempo em que existem cidades modernas, muitos costumes antigos continuam vivos. Em várias partes do Oriente Médio, tradições familiares são muito importantes. Reuniões em família, refeições compartilhadas e hospitalidade são valores muito fortes nessas culturas. Receber visitantes com comida e bebida é considerado um gesto de respeito e amizade. Em muitos lugares, oferecer chá ou café a um visitante é quase uma regra. Falando em comida, a culinária da região também é cheia de curiosidades. Pratos feitos com grãos, carnes, temperos e ervas são muito comuns. Muitas receitas são passadas de geração em geração dentro das famílias. Algumas delas existem há centenas de anos, e muitas dessas comidas acabaram se espalhando pelo mundo inteiro. Hoje é possível encontrar restaurantes que servem pratos típicos do Oriente Médio em vários países. Outra curiosidade interessante envolve os mercados tradicionais da região. Esses mercados costumam ser cheios de cores, aromas e sons. Pessoas vendendo especiarias, tecidos, objetos feitos à mão e muitos outros produtos. Caminhar por um desses mercados é quase como viajar no tempo. Alguns desses lugares existem há centenas de anos e continuam funcionando até hoje. Agora pense em uma curiosidade surpreendente. Você sabia que algumas das rotas comerciais mais importantes da história passaram pelo Oriente Médio? Durante muito tempo, caravanas cruzavam desertos transportando mercadorias valiosas. Entre elas estavam especiarias, tecidos raros e outros produtos que eram vendidos em diferentes partes do mundo. Essas rotas ajudaram a conectar povos muito distantes entre si. Ideias, culturas e conhecimentos também viajavam junto com essas caravanas. Por isso, o Oriente Médio
acabou se tornando um ponto de encontro entre diferentes civilizações. Outra curiosidade pouco conhecida envolve a arquitetura tradicional da região. Muitas casas antigas eram construídas de forma inteligente para enfrentar o calor intenso. Algumas tinham pátios internos, que ajudavam a manter o ambiente mais fresco, outras utilizavam paredes grossas, feitas com materiais naturais. Essas técnicas ajudavam as pessoas a viver melhor em um clima extremamente quente. E muitas dessas ideias continuam sendo usadas até hoje. Agora imagine viver em um lugar onde a água é algo precioso. Em várias regiões do Oriente Médio, encontrar água sempre foi um grande desafio. Por isso, antigos povos desenvolveram maneiras muito criativas de armazenar e transportar água. Alguns sistemas antigos conseguiam levar água por longas distâncias, mesmo atravessando regiões secas. Essas invenções foram extremamente importantes para permitir que cidades crescessem em lugares onde quase não chovia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual dessas curiosidades sobre o Oriente Médio mais te surpreendeu até agora? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Voltando à nossa viagem por essa região fascinante, existe mais uma curiosidade incrível. O Oriente Médio também possui alguns dos lugares mais antigos continuamente habitados do planeta. Isso significa que pessoas vivem nessas áreas há milhares de anos, sem interrupção. Essas cidades viram impérios surgirem, guerras acontecerem e civilizações desaparecerem. Mesmo assim, continuam existindo até hoje. Outro detalhe curioso envolve os idiomas da região. Vários idiomas diferentes são falados no Oriente Médio, cada um deles carrega tradições culturais, histórias e formas únicas de expressão. Esses idiomas fazem parte da identidade dos povos que vivem ali. E muitos deles têm origens muito antigas. Outra curiosidade interessante é a importância da música na cultura da região. Instrumentos tradicionais produzem sons únicos e emocionantes. As músicas costumam contar histórias, falar sobre a vida, o amor, a família e também sobre acontecimentos importantes. Em festas e celebrações, a música costuma ter um papel central. Falando em celebrações, várias festas tradicionais acontecem ao longo do ano. Algumas delas envolvem grandes refeições, encontros familiares e momentos de alegria compartilhada. Essas celebrações ajudam a manter vivas tradições muito antigas. Outra curiosidade impressionante é que alguns dos maiores desertos do planeta estão nessa região. Esses desertos podem parecer vazios à primeira vista, mas na verdade possuem uma vida muito adaptada às condições difíceis. Animais e plantas desenvolveram formas surpreendentes de sobreviver ali. Alguns conseguem viver com pouquíssima água, outros são capazes de suportar temperaturas extremamente altas. Isso mostra como a natureza consegue se adaptar até mesmo aos ambientes mais extremos. E apesar do clima desafiador, o Oriente Médio continua sendo uma região cheia de vida, história e diversidade cultural. Cada país tem suas próprias tradições, sua própria história e suas próprias curiosidades. Explorar essas diferenças é como abrir um grande livro cheio de histórias fascinantes. E isso mostra que o Oriente Médio é muito mais complexo e interessante do que muitas pessoas imaginam. Se você gosta de história, cultura e curiosidades sobre o mundo, essa região certamente tem muito a ensinar. E isso é apenas uma pequena parte das histórias incríveis que existem ali. No próximo vídeo vamos explorar mistérios ainda mais surpreendentes sobre civilizações antigas que surgiram nessa parte do mundo e descobrir como algumas delas desapareceram, deixando perguntas que até hoje intrigam historiadores. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu comentário contando qual curiosidade mais te surpreendeu. Curta o vídeo e ative o sininho para receber notificação sempre que um novo conteúdo for publicado. Assim você não perde nenhuma das histórias incríveis que vamos trazer aqui no canal.